Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Fábio Simas, diretor de ensino do nosso Colégio Cristão Agregare. Hoje eu estou aqui num podcast especialíssimo com dois professores nossos maravilhosos que vocês conhecem, Marco Antônio e George. Credo. Não, esses Esse nomes não tem vão como. rolar, Não tem Então, Esse não rola. Vou melhorar na Não rola, apresentação. não rola. O nosso querido chileno e o nosso querido Nery, que estão aqui conosco, que vocês já conhecem, do Colégio Miguel Couto, e que continuam com a gente no Colégio Cristão Agregare. Então eu trouxe os dois aqui especialmente para falar em nome da equipe dos nossos professores, que são todos tão maravilhosos quanto eles dois. E eu vou primeiro deixar eles se apresentarem, depois vou fazer algumas perguntinhas para eles. A gente combinou antes para não ter nenhuma pergunta que eles não soubessem, entendeu? Que sabe, professor fraco às vezes não sabe, tem que estudar, entendeu? Isso mesmo, tudo combinado antes. Tudo combinado para não ter nenhum problema. Então vou começar aqui pelo nosso Nery. Nery, queria que você se apresentasse um pouquinho pra galera. Quer dizer, se apresentar é redundante, né? Que o pessoal já conhece. Não, eu tô gostando. Mas pra quem não conhece... É porque tá começando pela idade. Eu sou mais idoso, mais eu velho sem saber, daqui. eu já comecei a pegar o estatuto de idoso. Bom, meu nome é George Alex Nery, Nossa. conhecido como Nery. Eu sou professor de biologia, dou aula há 37 anos. Muito tempo. Muito né? tempo. Dou aula há 37 anos. É uma vida. E em 2020, eu tive a honra de ser chamado para trabalhar no Colégio Curso Miguel Couto. Excelente. Né? Então eu estou nessa batalha de pré-vestibular há muitos anos, né? E eu posso até dizer, né, a gente que é professor de pré-vestibular, a gente tem uma cara diferente, né? A gente tem uma visão diferente, uma metodologia diferente, uma forma de chegar um aluno sobre aquele determinado conteúdo que para ele vai ser uma coisa muito absurda, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais suave, né? Então eu estou nessa batalha há muito tempo, não tanto tempo quanto Vamos chileno. falar muito tempo para não revelar a idade. Chileno é mais novo do que eu, mas há muito tempo. E você, chileno? Fala um pouco pra galera aí. Você é Fala, professor galera. de quê? Quanto tempo? Fala galera, beleza? Que esse é meu chavão. Sempre Show. Fala galera. Todo mundo já Olha conhece. só, meu nome, acho que vários não sabem, é Marco Antônio, né? Sou conhecido como chileno, porque eu sou chileno Por de razões fato. óbvias. Razões óbvias. Olha, paraguaio. Eu sou um Paraguaio, chileno tá paraguaio, porque aqui. eu falo muito bem o português. É verdade. Né? Então, sou professor de física há muito tempo, dou aula há 38 anos, né? Desde os meus 18, faz as contas, já vai saber a minha idade. Mas tudo bem. Ele tem de sala de aula, gente, o que eu quase tenho de idade. Eu tenho 40 de idade. O cara é bom, viu? O cara é bom. Isso. Há muito tempo. E sempre muito com experiência de pré-vestibular. Eu e Bacana. Nery, né? Ele só errou numa data aqui, falou que ele está no pré-vestibular desde 2020. Isso não é verdade. Não é verdade. Né? Nós entramos juntos em 1999. Caramba. Lá no velho Miguel Couto. lá do Madureira. Rio. Madureira. Madureira. Ele errou na data, mas tudo bem. É a idade, É a idade. Ele errou na data, mas isso aí é natural. 1900 e... 99. Caramba, eu entrei na faculdade em 2000. E Você nós já estava éramos. na praia. E nós éramos. Eu era conhecido em Niterói, eu já dei aula em todos. Na época, os melhores cursos, que foi o grafite, né, e outros aqui, Niterói, acadêmico. Chileno me deu aula no Projeção, tá, gente? No antigo Projeção, o chileno me deu aula lá no Projeção. Você tinha então... quantos anos, então, né? Eu tinha 17 anos. 17, Eu entrei com 18 17 na UF, eu comecei o curso com 17 E já 16, te dei, 17 anos. dava aula naquela época. É verdade. Muito bom, por sinal. Né? Mas fala pra mim um pouquinho, chileno e Nery, da experiência de vocês no Miguel Couto. Vocês falaram aqui que começaram lá em Madureira, na primeira unidade, em 1999. Fala um pouquinho, Nery, pra gente da marca Miguel Couto, do caminho de sucesso que o Miguel Couto trilhou todos esses anos pra gente chegar no Colégio Cristão Agregare. O Miguel Couto, né? O Colégio Curso Miguel Couto, o curso Miguel Couto, ele tem uma história de tradição muito peculiar, né? Porque nós, como professores, a gente sempre quis trabalhar onde? Naqueles cursos que tem referência, né? Os melhores. Então, o Miguel Couto tinha essa cara. O interessante, Fábio, é que muitas escolas hoje, muitos pré-vestibulares hoje existem saindo do próprio Miguel Couto. Sim. Eu poderia dizer várias aqui, que foram pessoas montando a sua própria escola, montando o seu próprio pré-vestibular, entendeu? Então, Miguel Couto tinha no mercado uma marca muito pesada, né? Uma marca muito importante, porque era justamente
dar a possibilidade de entrar para medicina, por isso que o nome Miguel Couto, e antigamente ainda teve aquela parte, né, o Miguel Couto Baense, que depois dissociou, né, e se tornou apenas Miguel Couto. Então, a marca Miguel Couto é uma marca muito quente, uma marca que trazia... eu me lembro até que a gente, quando professor, o nosso sonho era dar aula no Miguel Couto. Porque quando a gente chegava no Miguel Couto, caramba, e era aquelas salas... Cheguei no top, né? Aquelas salas com 300 alunos. Eu e o chileno já chegamos a dar aula no Miguel Couto da Tijuca, no chamado Engenhão, né? Como é que é o nome? Maracanã. E ali tinha 230 alunos. Então, o professor de pré-vestibular... Tinha até mais, né? O pessoal ficava sentado ali. Um no colo do outro, sentado pela janela. Muita gente, né? Eu entrava, primeiro cantava, depois eu dava aula. Ó, tá vendo? Por isso que é bom ter professor artista, professor bom, né, aqui. Mas aí, Nery, nesse caminho todo, vou passar a bola aqui pro chileno. Miguel Couto de Niterói, chileno. Como é que você chegou no Miguel Couto de Niterói? Como é que foi essa caminhada? Nós entramos basicamente em 2000, né, no 1999 para 2000, trilhamos uma carreira muito similar, né, de coordenadores, nós fomos coordenadores. Similar, né, nós assumimos a coordenação de várias unidades do Miguel Couto, raiz, né, do próprio Miguel Couto. Né? Da rede, não existia nem Miguel Couto Niterói, né? E aí depois eles montaram um braço, né, do Miguel Couto, que era na Amaral Peixoto, no edifício Seibin, terceiro andar. Né? Ali era o pré-vestibular do Miguel Couto. Perto das barcas ali. Isso, do braço real. Eu coordenei ali durante 3 anos. 2 anos, eu acho. 2, 3 anos ali. Foi nessa fase que o Miguel Couto veio para Niterói. Nessa época, começou a namorar Niterói. O Miguel Couto veio e ficou ali por muito tempo. Aí depois um grupo montou Icaraí. Você lembra disso? Sim, montaram uma franquia, né? Começaram determinados professores abrindo determinados polos. Piratininga. Usando a marca e o material do Miguel Couto. Em Icaraí não era, né, até hoje não foi Miguel Couto, né? Era uma marca cedida para o uso do nome Fantasia Miguel Couto, mas era apostila, professores... Era toda a metodologia Miguel Coutiana. Isso é importante, pessoal, da gente frisar, exatamente para a gente colocar o reposicionamento da marca Miguel Couto. O Vinícius, que é nosso diretor, também já falou aqui em outros podcasts a respeito. Acho que eu já tratei do assunto aqui também. Mas é importante a presença do Nery e do chileno hoje aqui para a gente mostrar esse reposicionamento. O Colégio Miguel Couto Niterói, né, que é o Colégio Cristão Agregário agora, houve então uma descontinuação da marca, não é isso? A marca Miguel Couto, ela foi descontinuada no Rio de Janeiro também, em Niterói, porque muita gente, sabe, Nery, sabe, chileno, liga às vezes para a escola e fala assim, poxa, o Miguel Couto fechou, o Miguel Couto acabou, e o Miguel Couto Niterói não existe mais. Então a gente explica que o Miguel Couto Niterói, como o chileno disse, era uma franquia, ou seja, os professores usavam o nome da marca e o material do Miguel Couto. Nós temos uma licença para de uso de marca. Exatamente. Que terminou no dia 31 de dezembro de 2022. Por isso, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, nós temos o Colégio Cristão Agregário. Aí eu queria perguntar para vocês, Nery e chileno, qual a expectativa de vocês para o Colégio Cristão Agregário? Uma vez que a gente ficou com a mesma equipe, acho que é importante frisar isso, qual a expectativa de vocês? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho da área de biologia para cá, né? Porque me fizeram também essa pergunta, né? Eu gosto de dizer que lá na rua Professor Miguel Couto, 479. Que é uma coincidência, né? O Colégio Miguel Couto na rua Miguel Couto. 479. Eu sempre gosto de dizer que aquilo ali é um corpo humano, né? Que tem esqueleto, músculo, coração, cérebro. Então, o Miguel Couto, a marca Miguel Couto sempre foi apenas a epiderme. Exatamente. Não era nem a pele, porque pele é órgão, né? Era sempre a epiderme, onde a gente utilizava a marca Miguel Couto e o material, mas a estrutura, a equipe, sempre foi a equipe nossa, que sempre trabalhou como equipe excelente, com qualidade excelente. Por isso mantida. Exatamente. Então, eu posso dizer o seguinte, nós tiramos a epiderme, mas a estrutura em si,
o coração continua batendo, as Exatamente. artérias, as veias continuam enviando sangue, o rim continua funcionando perfeitamente, o pulmão também perfeitamente, só que agora com uma outra epiderme, Exatamente. que agora é a nossa marca cristã agregária. Exatamente. Eu gosto sempre de colocar esse exemplo porque você tem a noção seguinte, peraí, então tirou, mas a estrutura, a equipe Perfeito. e o que forma, sempre é bom a gente colocar, né? O professor tem um papel muito importante nisso, né? Qual é o papel? É o papel de direcionamento, né? Muitas vezes, talvez você tenha feito letras por causa de algum professor. Com toda certeza. Eu fiz biologia. Bingo! Por causa de um professor, chileno fez física. Então, ou seja, os nossos professores têm essa característica, né? Aquele carisma, aquele carinho. E a gente está mantendo toda a equipe. Exatamente. A gente está mantendo toda a estrutura. E eu vou fazer até assim, o que era bom foi potencializado. Deixa eu ver. Foi potencializado agora com a chegada da nossa marca do Colégio Cristão Agregário. Não sei se dá mais ou menos assim. O que você acha? A sua metáfora é Porque, perfeita. na verdade, assim, nós estamos transformando o Vega em Agregário. Exatamente. Miguel Couto Só é um para nome fazer, fantasia. só para explicar pro pessoal o que é o Vega, ô chileno. Vega é a razão social da escola. O CNPJ, a razão social sempre foi Colégio Vega e continua sendo Colégio Vega. Sim. Foi o que o Nery falou, com a epiderme do Miguel Couto, que é a marca, e agora com a epiderme do Colégio Cristão Agregário, que é a marca. E me arrisco a dizer que nós, né, o Agregário, ele tem a melhor equipe de professores. Eu não tenho dúvida. Essa aí é uma equipe maravilhosa. O nosso aluno, que será o seu aluno, e os que estão vindo, que estão agregando, né, no Agregário, ficaram maravilhados com a equipe de professores. Foi boa a sua fala, chileno, porque o pessoal às vezes pergunta assim, mas poxa, qual o diferencial, né, que o Colégio Cristão Agregário pode dar pra gente? Além de manter toda a equipe de sucesso, como o Nery e o chileno aqui estão dizendo para vocês, além de manter toda a estrutura, o corpo de funcionários também, nós mantivemos o corpo de funcionários, além de manter tudo isso, uma coisa que a gente costuma muito falar é a questão do acolhimento. O Colégio Cristão Agregário é uma escola acolhedora, onde o seu filho, a sua filha vai poder ter uma mentoria em grupo, vai poder ter também uma capelania para poder ter um atendimento emocional, sócio-psicológico também importante. Então, assim, a gente chega para agregar, como a própria marca diz, e para dar um acolhimento muito especial a esse aluno que vai trabalhar com a gente. Bem, feito esse storytelling aqui, Me permita, à vontade. Sempre a gente tem que entender que o nosso aluno lá, ele não vai ser conhecido pela matrícula dele. Exatamente. Ele vai ser conhecido pelo nome dele. Então, uma das coisas bacanas que a gente vê em uma escola como a nossa é que a direção, a secretaria, o inspetor conhece o aluno, conhece a dificuldade que o aluno está passando. E as famílias, né? As famílias. Perfeito. Porque não tem como, Fábio, a gente trabalhar escola sem a família aqui, ó. A gente família é o nosso elo. Junto. Certamente. A gente trabalha junto, sempre junto. Até para que a gente possa, às vezes, nós viemos de uma pandemia, né? Então, os alunos chegam lá com várias mazelas, depressão, ansiedade, e chega numa escola, eu sei que a gente tem uma pegada, né, de vestibular, né? Mas a gente também tem o acolhimento. Sim. O acolhimento é fundamental. A gente não vê apenas o aluno com aquela, ó, você tem que passar no vestibular, porque esse é o nosso objetivo, mas espera aí, vamos lá, vamos trazer ele para cá? Está te faltando alguma coisa? Eu vejo isso, Nery, no dia a dia, porque eu tô chegando na escola agora, esse ano, assumindo a direção de ensino da escola. O Nery e o chileno já estão há muito tempo, como vocês viram. O que eu acho mais engraçado é que às vezes a gente conversa com o Ubner, com a Cris, o pessoal do nosso time, lá do nosso staff. Esse aluno aqui, eles sabem quem é o pai, quem é a mãe, quem são os irmãos, quais os problemas, quais são, o que é, quem fez, quem não fez. Eles sabem de cor salteado aluno por aluno.
Então, esse tipo de depoimento que vocês estão dando é muito importante, porque eu que estou chegando agora, eu vejo isso na realidade, ou seja, não é discurso, é na realidade. Eu mesmo já me propus, eu falo isso para os pais ao telefone, nas reuniões que a gente já teve, eu vou me sentar com cada um dos alunos, porque eu quero conhecer cada um deles, quero que eles me conheçam, quero conhecê-los. Nas reuniões de pais também vou conhecer cada pai, para que a gente possa manter esse contato. Mas não queima cartucho não, Nery, que a gente vai falar de depressão daqui a pouco, em outro podcast, tá? Eu queria que vocês dessem uma palavrinha, já que a gente está falando de pré-vestibular, chileno, daquilo que vocês veem como diferença, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem basicamente o ERJ e Enem. Né? Você vai para outros lugares, você tem FUVEST, você tem alguns outros vestibulares em outros estados. Mas no Rio de Janeiro, basicamente, a gente tem o Enem, que é a porta de entrada para as universidades federais e também particulares, mas principalmente federais. E temos a UERJ com um vestibular separado. Eu vou pedir pro Nery depois falar das discursivas, né? Que tá fresquinho agora. É uma coisa nova, né? Uma coisa nova. E chileno, falar um pouquinho o que você acha da diferença entre essas duas provas, basicamente. Olha só. Enem, assim, o aluno, ele tem que ter em cabeça ser dividido em 4 partes, né? Tem a parte de ciências da natureza, que é biologia, química e física, numa redoma só. Pode ter muitos encaixes, né? Tem a parte de humanas, que é geografia, história, sociologia e biologia, que também ele é muito encaixado, se refere muito à atualidade, muito texto, muita análise. É uma prova bem cansativa, muito cansativa. Temos de linguagem e todas têm, afinal, tecnologia, né? Isso tecnologias, né? Que é português, literatura, interpretação e... língua estrangeira. Não aí interpretação textual. Não é isso, interpretação textual. E tem 5 questões de língua estrangeira, divididas em português e inglês. E tem depois 45 questões de matemática, que é a parte de matemática. E aí você faz um total de 180 questões. E a partir só de múltipla escolha, que depois que você faz os 2 dias de prova, né, que você entra para competir no SISU, que você vai trabalhando em qual faculdade, qual é a carreira que você quer entrar. E a única parte discursiva que tem no Enem é a redação. É só a redação, que vale 50%. Exatamente. Né? E a prova de UERJ é uma prova... Não, voltando ao Enem, ela está ficando cada vez mais conteudistas. Mais técnica, mais né? Mais técnica. A prova de física, matemática e biologia esse ano ela foi muito mais pesada. A prova de 2022, o pessoal falou bastante do peso técnico que essas provas tiveram. Isso. E a prova da UERJ, ela é bem diferente, ela é muito mais direta, né? O Nery vai falar um pouquinho sobre ela. Então, assim, são questões menores, né? A redação vale 10%. Né? E o próprio enunciado da UERJ, chileno, ele é um enunciado menos complexo que o enunciado do Enem. Bom, na prova de física, ele lê a questão, ele já sabe se ele conhece aquele conteúdo. Inclusive, se vai saber fazer a questão. O Enem, me parece, chileno, me conserta se eu estiver errado, que o Enem ele é mais interdisciplinar. Sim. Né? Ele costura mais as disciplinas. Tipo assim, nas ciências da natureza, biologia, química e física, cai biotecnologia, saúde, energia e eletricidade. É o básico. Dos 3 juntos. Entendi. Entendeu? Na UERJ é mais separadinho. Mais separado. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele vai trazer agora as novidades. Perfeito. Não, é bom a gente falar a respeito dessas diferenças, porque às vezes o garoto, a menina vai fazer... E vamos tirar um dia para falar em TRI, que ele já é mais complicado. Aí é um podcast só sobre a famosa tria. Tipo, você não entende por que os dois acertam o mesmo número de questões e tiram notas diferentes. Você acerta a mais difícil, mas erra mais fácil... é interpretado que você chutou a questão. Exatamente. Então, dizer, isso, vamos ter outros podcasts. Vamos falar sobre a TRI, com certeza. Que aí é um podcast só. Ô Nery, e aí aproveitando o seguinte, tá fresquinha a notícia. A UERJ tem qual novidade, Nery? Gente, a UERJ está voltando ao que era antes. Isso pra gente, que a gente que é do magistério, isso é muito importante pra gente. Por quê? Eu acho que a gente está avaliando melhor o aluno.
Então a UERJ, que era até ano passado um único vestibular, com 60 questões objetivas, agora saiu agora. Agora há pouco, antes da Agora pouco. Fresquinha mesmo, gente. A gente estava sentado aqui já para começar a gravar. 2 exames e o discursivo. Está voltando ao que era antes. A gente não sabe ainda como serão as discursivas, ou seja, o camarada número de questões. o camarada da área biomédica, mas se for o mesmo padrão, como foi os outros anos, só para a gente recordar, né, nos outros anos anteriores, ela é dividida em conceito A, B, C e D. Então o aluno tinha que acertar determinado percentual de questões para tirar o conceito, para pegar aquela pontuação, aqueles tais 20 pontos, e levar para outra prova, que é para a parte discursiva, né? Mas ela já está mudando. Ou seja, está trazendo para a gente aquela visão do aluno. Vou pegar aqui uma fala do chileno, vou pegar a minha parte da biologia. O aluno, quando estava dando aula, Nery, vai cair síntese de proteína na prova? Vai, porque todo ano cai. Mas se o camarada não soubesse aprofundar o detalhe da síntese de proteína, ele não conseguia fazer a prova do Enem. Nossa, bem profundo. Então a prova do Enem exigiu um determinado conteúdo maior do aluno. Então não era como aquelas outras provas que ele pegava a palavra-chave, em cima da palavra-chave ele chegava, eliminava aquilo e ficava. Não, se ele não soubesse, ele não ia conseguir fazer. Isso aconteceu com química. Com física, o nosso professor de química falou que foi dos últimos anos a prova mais difícil. Tinha mais 7 questões lá que o camarada tinha que saber química. Então a gente vê que é uma prova que foi muito pesada. Não sei como vai ser esse ano. Cada vez mais conteudista. Então eu acho que a gente tem que preparar o aluno cada vez mais e melhor. E aí eu te pergunto, Nery, quando um aluno lê uma questão discursiva, o modo de raciocinar a questão é diferente de quando ele lê uma questão objetiva? O que você acha? Eu acho o seguinte... Não só em termos genéricos, mas na biologia também. Eu acho aí que está uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre tenho uma veiazinha de humanas. Né? Uma veiazinha de humanas. Que bom, do meu lado. Porque há uma necessidade muito grande que às vezes o aluno ele sabe do que é aquilo, mas não sabe interpretar. Exatamente. Então, às vezes, não é que ele não saiba física, ele não está sabendo interpretar aquele enunciado, aquela questão. Uma das coisas muito importantes para depois fazer, vamos fazer uma aula em conjunto, pega química, física e biologia, vamos pegar a questão para o aluno interpretar a questão. Então a gente consegue muito ano passado. Trabalhar o aluno dessa maneira. As provas da UERJ antigamente eram provas discursivas, que vinha aquele texto, via a imagem, vinha a pergunta, às vezes vinha justifique a resposta, às vezes não, era dividido em opção A e B, então a gente não sabe como é, mas a gente sabe que vai vir agora ela discursiva. E vou aproveitar a sua deixa, Nery, e vou dizer o seguinte, puxar um pouquinho a sardinha para minha brasa. Quando você trabalha com questões discursivas, você amplia o escopo do que a gente chama de verbos de comando. Identifique, comente, explique, compare, defina. Perfeito. Você amplia esse escopo. Então o aluno tem que estar muito antenado à língua portuguesa e ao significado desses verbos. Né? Os alunos costumam brincar muito, mas tem que justificar, claro. O que é justificar? Justificar é dizer por quê. Você faz uma afirmação, justifique. Justificar é dizer por quê. Então você tem que ter uma resposta um pouco mais elaborada. Quando o verbo da questão é identifique, é só identificar. Então é isso, a resposta é mais estanque. Então isso vai ampliar o leque na sala de aula para a gente poder compreender o que a questão está pedindo. Interpretar a questão. Você pega a prova de física, por exemplo. Eu me lembro, chileno, há alguns anos eu trabalhava com preparatório de colégio naval, EPICAR e tal. Teve uma prova de física que a prova foi toda de interpretação de textos. Os alunos fizeram pouquíssimos cálculos. E o resultado dos alunos nessa prova, na época... porque a prova porque não souberam interpretar. De militar, né, as provas de militares, ele é muito cálculo. Muito cálculo. Voltado a cálculo. E, obviamente, os alunos se prepararam estudando o quê? Cálculo. Mas aí que você observa, né? É que o aluno hoje em dia, que ele consegue ir bem numa prova de Enem, numa prova de UERJ, ele tem que ser, não aquele aluno, vou falar um termo, né? Assim. E tem que ser um aluno assim. Tem que ser.
Ele tem que olhar genericamente para as coisas. Tem que ter um olhar ampliar amplo. o horizonte dele. É porque, às vezes, o meu aluno que quer fazer medicina, ele só gosta de quê? De biologia. De biologia. Mas ele tem que dar uma olhadinha em história. Ele Senão tem não que consegue. dar uma olhada... Então, não tem mais... Pessoal, hashtag fica a dica. Exatamente. Não adianta... Porque na minha época de vestibular, vocês vão lembrar... quando a gente fazia as discursivas, que eram as específicas, né? Exatamente. Por exemplo, eu fiz letras, então as minhas específicas na UF foram português, história e acho que geografia também. Faz muito tempo, não me lembro. Português, literatura, história e geografia. Aí, qual era o erro dos colegas? Eles estudavam só as específicas. Focavam na época, só nas específicas. Valia muito também. Mas aí chegava na prova objetiva, em matemática acertava uma, em física acertava duas... E aí, de que adiantava ir muito bem nas específicas e muito mal nas outras? Não entrava. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? E lembrar que nós temos outras disciplinas que são tão importantes quanto. E deixando bem claro assim, o aluno pode fazer o que for, vai fazer 45 questões de matemática, Exatamente. 45, né, de área humana, entendeu? Quanto for maior número de questões... de acerto, melhor. Melhor para o cidadão. E a outra coisa, o cara da área biomédica, falando só em medicina não, biomédica. O cara estuda química, física, biologia e tal, mas quem vai entrar mesmo para as grandes carreiras, já vai para a área biomédica, vai acertar muito em biologia, vai acertar muito. Agora, história, geografia, ele tem que estudar. Porque é ali que é a diferença. Exatamente. O cara não vai dizer, eu quero fazer biomédica, mas não gosto de biologia. Se interna. Acrescentando aqui todos cinema, gostam né? de biologia. Às vezes a gente gosta de estudar apenas aquilo que a gente gosta. E não é assim. Você tem que ser médium em tudo e muito bom. De médio regular para bom em tudo. E na tua área ser muito bom. Mas tem que acertar. Perfeito. Eu não sei, eu vou pegar um aluno, vou pegar aqui uma área, né? Engenharia. Tecnológica. Qual é o problema de engenharia? Vamos ver. É a língua estrangeira, é história, História, filosofia, sociologia, né? Que matemática, física e química, a galera manda ver se muito torna bem. bom nisso. Então ele vai fazer o quê? Ele só fica falando questão de matemática. Filho, calma, isso aqui você já domina. Exatamente. Vamos ter um outro ângulo? Mas não, eu não... Filho, é isso aqui que eu não vai gosto de história e geografia, então diferencial. você vai ser difícil de entrar. Entende sempre o diferencial. O diferencial não é aquilo que você domina. Porque quem quer fazer medicina sabe, às vezes, tanto domina biologia como outra, mas história e matemática. Então, português, interpretação de texto, então, redação. Aí pega aqueles textos enormes, né? Que ele tem que ter. E prova do Enem é uma maratona. De leitura. Difícil você concluir ela toda com... Entendeu? É verdade. É uma chaves maratona, de ouro. E aí vou aproveitar essa fala de vocês com redação de Enem, de vestibular, de UERJ, com esse papo todo, que a gente já infelizmente está chegando ao fim, que os assuntos são muitos. Uma pena. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da parceria do CN com o Colégio Cristão Agregário. CN, C de chileno, N de Nery. Eu vou deixar eles falarem para vocês um pouco do CN, que já é uma parceria antiga com o Colégio Miguel Couto e que continua com a gente no Colégio Cristão Agregário. Então eu queria deixar vocês à vontade para falar aí dessa parceria. Não, você. Olha só, nós já estávamos pensando, em alguns anos, em montar um pré-vestibular. Nos moldes antigos. Um pré-vestibular para todos. Raiz para todos. Porque todo mundo fala em pré-vestibular para medicina e tal. Mas e o cara quer fazer arquitetura? O cara quer fazer letras. Estudar onde? Então, nós, pensando, né, nisso, montamos o CN Vestibular. Ano passado, foi um grande sucesso, né, Nery? Né? Nós terminamos com chave de ouro, né? E vamos continuar esse ano no Agregário. Beleza, galera? Né? Temos a melhor equipe, como o Agregário também tem. Nós, né, tanto o Agregário como nós, estamos fazendo essa parceria e a equipe incontestável. Maravilhosa. Uma equipe voltada ao pré-vestibular, pegada tanto de manhã com vocês, como de tarde com a gente. Nery agora vai fazer o complemento. E aí, Nery, complementando a fala do chileno, eu queria dizer o seguinte, o nosso aluno
né, que está no segundo, no terceiro ano, poderá fazer também. que quiser também ampliar ainda mais o que ele já trabalha na escola regular, no período da manhã, pode também fazer o CN à tarde, e aí conversa com o Chileno e com o Nery, que eles vão também receber vocês. Eu já até adiantei aqui, Nery, mas vai ser em que horário esse pré-vestibular, o CN? O horário vai ser à tarde. Deixa eu só contar um pouquinho de história. Eu gosto de história, né? O CN começou há 2 anos atrás, né? A gente montou o nosso um pré-vestibular online. No meio da pandemia, né? Eu nem tinha falado disso. No meio da pandemia. Então o CN, na realidade, era português, redação e matemática. A gente trabalhava isso, as aulas eram online. A gente tinha essas aulas online, né? E a gente observou que o processo foi muito bom, né? Esse processo de aulas online era uma correria, uma correria, e a gente terminou com excelência. E a gente, ano passado, a gente fez uma parceria com o Miguel Couto e agora com a Vega, com a Vega, Miguel Couto Vega. Isso. E agora, justamente aqui. A nossa característica, o nosso pré-vestibular, ele tem uma coisa que é... Vou pegar aqui a tua fala. O nosso aluno do Agregário vai levar, vai estudar, ele quer mais? Vem pra cá. É isso aí. Entendeu? Porque aqui a gente tem uma metodologia das antigas, né? O nosso pré-vestibular é um pré-vestibular raiz, né? Raiz. É um pré-vestibular raiz, né? Pode acreditar. Em que a gente vai fazer muitos exercícios, trabalhar questões, ainda mais com essas mudanças todas que os vestibulares estão sofrendo. E além da mudança dos vestibulares, Nery, também temos uma mudança estrutural importante, né? A nossa escola está passando por reformas, então a gente vai ficando ter um maravilhoso, né? ainda mais confortável para a galera. Sala de Chileno já estudo. viu, vai ter sala de estudo, sala de monitoria, lounge para os alunos. Então, assim, a estrutura é muito bacana. Então, o aluno que já é agregário e quiser continuar no período da tarde com o CN, vai poder usar toda aquela estrutura, ficar por ali na cantina e tal, naquele espaço que a gente tem de lounge ali para jogar, para brincar e para estudar também, para que vocês possam ficar por lá. Por conta do tempo, a gente tem muita coisa para conversar, mas aí vão ficar para outros podcasts esses outros assuntos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Chileno. Obrigado, valeu. Prazer. O ano de 2023 certamente vai ser muito profícuo para todos nós. Pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? No Instagram, isso é importante. No YouTube, assiste nossos vídeos, dá aquela curtida, né? Dá aquele tapa lá no joinha, como o pessoal costuma dizer, e a gente se vê por aí. Um abraço, Colégio Agregário, aprovando para a vida. Um abraço.